Muito bem, fizemos uma retrospectiva ultra mega ligeira aqui, João, e chegamos em História China e Índia, capítulo 6. China e Índia são duas civilizações muito antigas, sendo a China uma das mais antigas do mundo, que existe há pelo menos 5.000 anos, e que foi responsável por importantes conquistas da humanidade. Vizinha à China, nós temos outra nação milenar, que é a Índia. O país, a Índia, é berço de uma das mais antigas religiões do planeta, o hinduísmo. China e Índia, atualmente, são as duas nações mais populosas do planeta e reúnem mais de 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, 1/3 dos habitantes do mundo está nesses dois países asiáticos. Vamos conhecer um pouco mais, então, da história da China primeiro e, em seguida, vamos conhecer a história da Índia. Então, China, da primeira dinastia até a sua república. A população na China começou ao redor do Rio Amarelo. Ele é o segundo maior rio da China e ele percorre 5,1 quilômetros para desaguar no Mar Amarelo, na parte leste do país. Foi nessa região aí que se começou a formar a civilização chinesa. A história da civilização, você já viu, que os nômades começaram a conhecer um pouco mais, das possibilidades de produção agrícola, de domesticação de animais, e começaram a fundar, assim, então, as primeiras vilas, as primeiras cidades. Na China também aconteceu isso, com diversas comunidades que se estabeleceram próximas do Rio Amarelo. Isso aconteceu mais ou menos há 7.000 anos atrás. Nesse local, com domínio de agricultura, os grupos começaram a plantar arroz, trigo, sorgo e pães, que são tipos de cereais. Também tinham caçadores e agricultores e criadores de animais como porcos e cachorros. Também fabricavam vasos de cerâmica, dentro dos quais eram estocados os alimentos para serem armazenados. No período entre 5.000 e 3.000 a.C., os povoados já eram cidades maiores, onde a autoridade local era uma figura feminina, ou seja, eram sociedades matriarcais. Era a mãe que mandava, olha só, João. Com o tempo, porém, foram se tornando patriarcais, pois a autoridade dentro do lar começou a ser assumida pelo pai. Como consequência, a liderança das comunidades foi igualmente transferida para os homens. As comunidades cresceram, viraram cidades e depois pequenos estados autônomos chefiados por patriarcas. No ano 2200 a.C., um patriarca conhecido como Yu, o Grande, liderou a unificação dos diversos estados chineses em um único governo, tornando-se rei. Foi assim que nasceu a dinastia Xia, a primeira dinastia chinesa que governou a China por quase 500 anos. Nesse período, os Xia dominaram uma área de mais ou menos 1.600 km², montaram exércitos equipados com armas de bronze e ergueram muralhas ao redor das cidades para impedir a invasão de inimigos. Durante mais ou menos 4.000 anos, a China passou por uma sucessão de dinastias, ou seja, várias dinastias existiram, alternando momentos em que unificaram com momentos que se fragmentaram, que eram as divididas as cidades novamente. A dinastia Xia foi substituída, então, pela dinastia, depois de 500 anos, pela dinastia Shang, que governou o país, o território chinês, na verdade, entre os séculos 17 a.C. e 11 a.C. aproximadamente. Em seguida, depois da dinastia Shang, veio a dinastia Zhou, também conhecida como Shou. E essa dinastia ficou no poder, então, do século 11 a.C. até o século 3 a.C. Foi longa. Segundo historiadores, essas 3 primeiras dinastias foram responsáveis pela configuração da sociedade chinesa. E até hoje ela guarda muitas características do seu início. Outra dinastia que também se destacou na história da China foi a Qin, e a gente já vai ver por quê. Nesse período aí, durante a dinastia Zhou, nós temos
a centralização do poder. Durante esse período, né, da dinastia Shou, 11 a.C. a 3 a.C., o poder na China se fragmentou. Os reis dessa dinastia, eles governavam com a ajuda da nobreza, que eram formadas por parentes, ministros e generais. E essas pessoas ganharam grandes extensões de terra e se tornaram muito poderosas. Então, com o tempo, essas pessoas não queriam mais atender aos pedidos do rei, e eles foram se tornando independentes do poder central. E isso fez com que a China se dividisse em pequenos territórios, cada um governado por um rei. E no ano de 475, entre os anos de 475 e 221 a.C., essa região, esses estados entraram em guerra. Eles queriam controlar, né? Cada um queria controlar o outro. E essa época ficou conhecida como o período dos reinos combatentes. Os conflitos só terminaram em 221 a.C., quando um desses estados se sobressaiu, que é o do reino Qin. Esse reino tinha cavalaria, tinha exército, lutava com armas de ferro, que era uma novidade na época, os outros usavam armas de cobre, e isso deu poder maior para eles em relação aos adversários. Conseguiram derrotar os demais reinos e unificaram os territórios. O governante do reino Qin, Ying Zheng, assumiu o título de imperador e tornou-se desse jeito o primeiro imperador chinês. Quando ele fez isso, ele trocou o seu nome. Ele agora era conhecido como Shi Huangdi, que significa primeiro soberano augusto. Houve então o novo governante que promoveu uma série de mudanças na China, né? Então ele, que se intitulava imperador, fez uma série de mudanças. Uma das mais importantes foi centralizar a administração. Para isso, dividiu a China em 36 províncias e subdividiu cada uma em unidades administrativas menores. As províncias, João, é como se fossem as cidades, tá? Por exemplo, aqui vamos imaginar o Distrito Federal. Nós temos Brasília, Taguatinga, Sobradinho, Ceilândia, né? Uma série de regiões administrativas que a gente chama aqui. Lá na China, eles eram esse conceito, mas eram chamadas de províncias. Cada uma das províncias foi subdividida em unidades administrativas menores, as prefeituras, que por sua vez eram formadas por distritos e aldeias. O imperador mantinha funcionários escolhidos por ele mesmo. Então, antes esses cargos estavam sob o controle dos donos das terras. Shi Huangdi unificou o sistema de pesos e medidas, construiu estradas, interligou áreas diversas do território, determinou a construção de canais para melhorar a irrigação e aumentar a produção agrícola, uniformizou o sistema de escrita e criou impostos e leis. Ou seja, arrumou tudo que estava bagunçado. Contando com um exército forte, conseguiu expandir as fronteiras da China para um território de tamanho semelhante ao atual. Além disso, ele era preocupado em proteger o império da invasão de outros povos, e foi ele que determinou a construção de uma linha de fortificações nas fronteiras do norte do território. Dessa maneira, começava a se construir a Muralha da China. A Muralha da China tem 6 metros de espessura, 8 metros de altura, e isso tornava uma barreira segura e facilitava a rápida movimentação dos soldados quando necessário. E ela é muito grande. Shi Huangdi também ficou conhecido por ter determinado a construção de um mausoléu onde seria enterrado após a sua morte, tipo um túmulo muito grande. As obras iniciaram-se antes mesmo de Shi Huangdi ter se tornado imperador da China. Ele tinha apenas 13 anos e havia acabado de assumir o trono do reino Qin. Muito bem, olha como ele era esperto, hein, João? Quantas coisas importantes que ele fez para a China no período. E agora nós vamos conhecer algumas das principais invenções chinesas. Vamos lá? Os chineses
Fizeram grandes invenções. Uma delas foi a escrita. Foram um dos primeiros povos a desenvolver um sistema próprio de escrita. Os registros mais antigos datam de 1500 anos antes de Cristo. E essas escritas foram encontradas na região do Vale do Rio Amarelo. Esses registros são inscrições feitas em ossos de animais e em carapaças de tartarugas. Então, os estudiosos concluíram que essas inscrições representavam perguntas que os reis da dinastia Shang, ainda na época, faziam aos seus ancestrais mortos, ou seja, eram consultas a um oráculo. E eles tinham símbolos. Depois vamos olhar no livro para a gente ver. Oráculo é um sacerdote encarregado da consulta a uma divindade e da transmissão de sua resposta. É como se eles pudessem falar com os seus deuses. Também é dos chineses a invenção da seda. Então, a seda ela é feita pelo bicho da seda. Ele é uma lagarta, João, e ele consome folhas de amoreira, planta que também lhe serve de alimento. Ali eles fazem seus casulos. E então, desses casulos da lagarta é feita a seda. Então, quando a lagarta se fecha no casulo, ele é uma borboleta, uma mariposa típica do norte da China. Hoje existe espalhado pelo Brasil todo, pelo mundo todo, aliás. As lagartas se envolvem, viram um casulo, e esse casulo ele dá origem a um fio, e esse fio pode ser usado para produzir a seda. Então, a produção de seda era um verdadeiro segredo de Estado. Se alguém revelasse a estrangeiros o método de fabricação, poderia ser condenado à morte por tortura. Apesar disso, os chineses não conseguiram impedir que a informação vazasse, e no século III, os japoneses também produziam tecidos de seda. Então, eles começaram a produzir seda no século 1500 a.C. Mas, tempos depois, durante a dinastia Han, entre os séculos 3 a.C. e 3 depois de Cristo, a seda se tornou o principal artigo comercial da China. Muito bem. A rota da seda era muito grande e se refere a um conjunto de estradas a partir da cidade chinesa de Chang'an, atual Xi'an, que chegava até o Mar Negro, e dele ia em direção à cidade de Veneza, na atual Itália. Então ele saía, a seda era produzida na China, saía da China e chegava até a Europa. Era uma rota difícil, atravessava desertos, estepes, regiões montanhosas, muitos acidentes geográficos, e existiam muitos perigos ali. Pelas estradas trafegavam principalmente comerciantes que levavam no lombo de animais de carga, que eram os camelos, bois, cavalos e mulas, produtos asiáticos para serem vendidos na Europa. A seda era o principal artigo, mas eles também transportavam outras mercadorias de luxo, como perfumes, especiarias, peças de cerâmica, chá, pólvora, pedras preciosas, entre outras. Sempre que os comerciantes viajavam, eles levavam grandes grupos, de 100 a 500 pessoas. E uma viagem ao longo da rota da seda poderia durar até 1 ano. Imagina, eles faziam tudo isso a pé, E era uma rota muito grande, de muitos quilômetros. A rota da seda também contribuiu para o intercâmbio de inovações, ideias e costumes entre os povos do Ocidente e do Oriente. A rota da seda trouxe bastante benefício. E nós vamos ver agora outra invenção bem importante da China, que é o papel e a imprensa. É muito difícil imaginar como seria viver sem papel na atualidade, não é? Um produto que a gente tem tanto contato. O papel foi inventado pelos chineses durante a dinastia Han, nos anos entre 206 e 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Eles faziam uma tina de água onde se misturavam diversas matérias-primas como folhas, cascas de árvores e restos de tecido. Essa mistura era aquecida no fogo, depois prensada, virava uma pasta, então ela passava por uma peneira e era colocada para secar, dando origem ao papel. Com a invenção do papel,
os chineses passaram a desenvolver técnicas para impressão de textos. Então, assim surgiu a imprensa, e com ela a publicação de livros. O livro mais antigo que a gente tem notícia é sobre um pergaminho no século IX, que foi encontrado em uma caverna no nordeste da China. Muito bem, conhecemos um pouquinho da China, agora vamos conhecer um pouquinho da Índia, Dravidianos e Árias. Vamos ver o que significa isso. Os Dravidianos e Árias estavam na Índia e, assim como a China, a região do subcontinente indiano também abrigou uma das mais antigas civilizações do planeta, a civilização Harapense. Ela se organizou há cerca de 5.000 anos no vale do rio Indo, no atual território do Paquistão. Na primavera, o rio Indo transbordava devido ao degelo da cordilheira do Himalaia. Com a inundação, as águas traziam sedimentos que fertilizavam o solo, tornando propício para a agricultura, como a gente já viu em outras matérias. Com o tempo, os povoados foram crescendo, as pessoas foram se fixando ao redor do rio e viviam da agricultura e da criação de animais. Muitos povoados cresceram e se tornaram cidades, entre elas destacam-se Harappa, que deu o nome à civilização, e Mohenjo-Daro. Nelas vivia um povo conhecido como Dravidiano. Estavam a 500 quilômetros de distância uma da outra e tinham muitas semelhanças entre si. Com as cheias do rio Indo e seus afluentes eram muito fortes, os Dravidianos encontraram uma solução para enfrentar as enchentes anuais. Construíram os núcleos de Harappa e Mohenjo-Daro no alto das plataformas de até 12 metros de altura. Para garantir a segurança e impedir a invasão das cidades por inimigos, eles a cercaram com altas muralhas. As cidadelas tinham cerca de 400 metros por 200 e foram feitas a partir de planejamentos urbanos bastante sofisticados para a época. Contavam com grandes celeiros, onde eram armazenados grãos de trigo e de cevada. As casas eram construídas com tijolos de barro e tinham um pátio central em torno do qual ficavam dispostos os demais cômodos da moradia. Tinha algumas características notáveis, com a possibilidade de uma construção alcançar até 3 andares. O grande diferencial estava no fato de possuírem uma noção inicial de saneamento básico, ou seja, água encanada e banheiros com sistema de coleta de esgoto. Elementos muito raros nessa época e em que essas construções foram erguidas. Elas funcionavam como moradia e como local de trabalho. Então, seus moradores utilizavam os espaços para produzir tecidos, peças de cerâmica, peças de cobre, joias, entre outros. E isso eles eram negociados, por comerciantes que vendiam nas cidades vizinhas. Ainda existem muitas questões não respondidas sobre o passado dessa civilização. Os historiadores sabem, por exemplo, que os Dravidianos desenvolveram um sistema de escrita, porém até hoje essa escrita não foi decifrada. Por volta de 2300 a.C., a cidade de Harappa abrigava cerca de 35.000 pessoas. Mas no século XVIII a.C., a civilização começou a entrar em declínio. Não se sabe exatamente quais as causas, mas aos poucos a população foi abandonando o vale do rio Indo, se dirigindo para o leste, rumo ao vale do rio Ganges. E assim nós temos então a ocorrência da chegada dos árias. Chama-se de indo-europeus um conjunto de povos que tem uma origem linguística comum. Originalmente, os indo-europeus viviam em uma região localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e entre 2500 e 2000 a.C., esses povos migraram em direção a outras regiões da Europa. Um deles, os árias, chegou por volta de 2000 a.C. à região do Vale Indo. Se estabeleceu nesta cidade, neste local, e falavam o sânscrito, língua de origem indo-europeia. Eles eram nômades e procuravam terras para seus rebanhos de gado. Acabaram se sedentarizando e formando novos povoados. Essas aldeias dos árias eram lideradas por um chefe.
que era conhecido como Rajá, e por um sacerdote. Era uma sociedade patriarcal, na qual o poder do patriarca era inquestionável, ou seja, o pai falou, acabou, ninguém podia questionar. Além do chefe, as aldeias contavam ainda com a assembleia de anciãos, né? Os anciãos são as pessoas mais velhas, e outro dos chefes de família que auxiliavam o rajá na tomada de decisões. Então, veja, eles tinham um conselho, não era só um que resolvia. Os árias acreditavam em muitos deuses, e o deus mais importante deles era Indra, senhor do céu, da chuva, do trovão e da guerra. Também tínhamos Surya, o deus sol, Agni, o deus do fogo, e Yama, o deus da morte. A mistura das crenças religiosas dos árias com as de outros povos da região deu origem ao hinduísmo. Hoje o hinduísmo é a religião seguida por cerca de 80% da população indiana. Seus fundamentos são registrados no Rig Veda, uma coletânea de 1028 hinos religiosos. Para os hindus, o universo está em constante renovação, sendo destruído e reconstruído com frequência. Essa renovação acontece a partir de 3 deuses principais: o deus Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o preservador, e Shiva, que cria e destrói ao mesmo tempo. Para os hindus, existe um constante ciclo de nascimento e renascimento que só termina quando a pessoa atinge a sua libertação total, chamada moksha. Com o tempo, esses povoados dos árias foram virando vilarejos, depois reinos. Assim que eles foram se organizando em reinos, os sacerdotes foram criando complexos rituais religiosos que foram lhes dando mais poder, e eles passaram a ser mais importantes que os rajás. Chamados de brahmanes, os sacerdotes acabaram criando uma nova ramificação dentro do hinduísmo, o brahmanismo, e instauraram um rígido sistema de castas. Vamos conhecer então as castas indianas. As castas e casta é o nome que se dá a cada segmento da sociedade que constitui um grupo fechado, composto por pessoas que exercem a mesma atividade profissional. Cada casta assegura a seus membros direitos e privilégios específicos que as outras não oferecem. Em um sistema de castas não existe mobilidade social, ou seja, quem nasceu dentro de uma casta só pode ser aquilo que a casta permite. Vai permanecer nela para sempre, incluindo seus descendentes. Então nós temos aqui os brahmanes, que eram uma casta, eram a casta dos sacerdotes que conheciam os rituais e sacrifícios necessários para se levar uma vida de acordo com as escrituras. Aí nós temos os kshatriyas, que eram guerreiros, nobres e pessoas encarregadas de administrar o Estado. Então todo mundo que nascia dentro dessa casta só podia trabalhar em uma dessas coisas. Aí nós temos os vaixás, que eram os comerciantes e proprietários de terras, os sudras, que eram artesãos e trabalhadores manuais que não eram arianos, e os párias, que eram todas as outras pessoas excluídas da sociedade, que não pertenciam a uma casta e estavam abaixo de todos os grupos sociais. Minutinho.